Essa live pertence ao projeto Tem que Ler, do Globo, que é um projeto no qual os médicos dão dicas semanais de saúde para o leitor, para o assinante do Globo. E cada semana a gente tem um especialista diferente. Essa semana nós temos o geneticista Salmo Raskin. Fiz uma cola aqui com os créditos dele, que eu vou ler para vocês. O Salmo Raskin, ele é doutor em genética pela Universidade Federal do Paraná, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética em Curitiba e presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Doutor, o senhor recebeu muitas perguntas de segunda para terça-feira. A maioria, eu sempre começo pelo assunto em comum, né? Pelo tema mais forte aí entre as perguntas que foram as mais variadas possíveis, mas teve um assunto que ganhou de todos, que é autismo. Então, eu vou fazer um combo aqui com 3 perguntas sobre autismo, mas que elas se relacionam entre si, tá? Então, vamos lá. Por que tem crescido o diagnóstico de autismo em crianças e adultos? Veja aí o exemplo da Letícia Sabatella. O autismo é genético e se existem testes genéticos para autismo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Adriana, e trazer o assunto de genética, né, que é um assunto ainda pouco conhecido da população. É uma oportunidade, então, da gente conversar e responder perguntas. E indo direto à tua primeira pergunta, sobre autismo, nós não sabemos exatamente por que tem aumentado tanto o número de casos de autismo. Um número impressionante. Nos Estados Unidos, onde existe um cuidado epidemiológico bem rigoroso, sabe-se que crianças até 8 anos de idade, 1 em cada 25 crianças tem um diagnóstico de autismo. Veja só, isso é 4%, é uma frequência muito alta para qualquer condição de saúde, né? No primeiro momento, achava-se que esse aumento que aconteceu, realmente um aumento importante nas últimas décadas, se achava que era porque mudou o critério para dizer quem tem autismo. Então, lá no passado, né, chamava-se de autismo apenas quem tinha casos mais severos, assim, do autismo, que eram poucas pessoas. Aí aumentou para o espectro autista, e esse espectro cabe muito mais gente dentro. Então, no primeiro momento, se atribuiu a isto ao aumento. Porém, este critério do espectro, agora ele já existe há algum tempo já. Não é exatamente já uma novidade. E mesmo dentro da classificação do espectro, o número vem aumentando. Então, não era só a questão da classificação que fez com que aumentasse tantos casos, mas o motivo exato pelo qual vem aumentando, ninguém no mundo sabe. Eu, como geneticista, não acredito que seja pela genética. Nós vamos falar aqui agora da genética do autismo. Acredito que seja alguma questão ambiental. Os estudos de gêmeos mostram que existe um componente genético no autismo em cerca de 90% dos casos. É grande, mas é um componente. A genética não é determinante para uma pessoa ter autismo, não. É como se fosse um tapete, né? E nesse tapete, se a pessoa tem a predisposição, com algumas outras coisas ambientais que nós não sabemos o que é, então a pessoa ultrapassa um limite e vai ter o autismo. Os exames de genética, que avançaram muito nos últimos anos, eles pegam 40% desses 90%. Então não chega a pegar nem a metade do que a gente acredita que tem a componente genética. Mas quando o exame de genética detecta uma alteração que está predispondo ao autismo, é muito interessante. Ele pode trazer uma série de informações para as famílias e para a pessoa com autismo, como, por exemplo, entender por que aquilo aconteceu, entender como é que são outras pessoas que têm a mesma alteração genética que aquele, o que tem que se preocupar no futuro com essas pessoas, o que não precisa se preocupar tanto, e nos dá uma ideia também, se nesses casos em que está alterado, se o componente genético veio da genética do pai ou da mãe, ou de ambos, ou não. Começou na genética daquela pessoa, o que é muito importante para o aconselhamento genético dessas pessoas e desses casais na hora de terem outros filhos. E agora que o autismo começa a ser melhor compreendido dentro desse espectro,
Adultos começam a ser diagnosticados com autismo. Não que o autismo tenha surgido agora na pessoa. A pessoa passou a vida inteira dentro do espectro do autismo, mas como a medicina não considerava o espectro durante muitos e muitos anos, essa pessoa não era classificada ou encaixada dentro do autismo. Muitos pais que trazem as crianças para fazer a investigação genética comentam, doutor, agora que nós já sabemos bem direito as características do autismo, eu acho que eu tenho um pouco de autismo, mas nunca foi diagnosticado. É isso que está acontecendo em relação à genética do autismo. É um conjunto de fatores, né? O senhor tocou num ponto importante que poucos médicos falam também, é, que é o conhecimento da doença, né? Então, algumas pessoas ou muitas pessoas tinham autismo em grau baixo e nível não que hoje se detecta e antes era impossível, né? Antes era confundido com outras coisas, né? Então é um refinamento também dos conhecimentos da doença, né? Um refinamento que permite as pessoas entenderem um pouco melhor o jeito que elas são. Né? Tem pessoas que têm dúvidas, puxa, mas eu tenho essas peculiaridades, eu tenho uma dificuldade de interagir socialmente, e eu nunca entendi direito por que eu sou assim. Então, quando, obviamente, avaliado com profundidade e encaixado dentro dos critérios do transtorno do espectro autista, as pessoas elas sempre falam que sentem esse diagnóstico como um alívio. Essa é a palavra que elas usam. Alívio de poder entender uma série de coisas que aconteceram na vida delas e que agora passa a ser explicado. Inclusive, elas conseguem conviver muito melhor com essas situações, compreendendo o porquê que aconteceu. Me chamou muita atenção uma entrevista que a Alice Sabatella, atriz, deu para o Fantástico, e ela falou isso, não era que estou... Ela falou assim, estou aliviada, porque agora eu entendo, né, certas questões, né, dificuldades da minha vida, isso E é importante também as pessoas, as famosas, as celebridades falarem disso, né, e desmistifica também, né, doutor? Em todas as condições genéticas, que elas são condições relativamente raras. Bom, transtorno do espectro autista, já não podemos nem encaixar mais no raro se 4% das crianças até 8 anos de idade vão ter. Mas, enfim, nas condições raras é muito importante a participação das pessoas conhecidas, famosas, porque elas têm, claro, um poder de divulgação muito maior do que pessoas que não são famosas. E é importante que a população brasileira tenha informação sobre a sua saúde, no nosso caso aqui, sobre as condições de origem genética, que a grande maioria é rara. É muito útil quando uma pessoa famosa abre o seu coração e fala sobre esse assunto, ela ajuda milhões de pessoas. Perfeito, doutor. Vamos aí, teste genético ali, sobre vários aspectos, que foi, acho que o segundo tema mais presente nas perguntas que os leitores, os assinantes do Globo mandaram para o senhor. E uma delas é o seguinte, se os testes genéticos para prevenção de doenças a longo prazo, em benefício da longevidade, eles são realmente eficazes, né? Teve uma época que teve meio que na moda, mesmo a imprensa deu muita matéria, eu mesmo já fiz matéria sobre isso, aqueles testes que dizem, você, na sua velhice, você vai sofrer de doença XYZ. Que fim deram esses testes? Eles são eficazes? Tem que tomar muito cuidado com a Doutora, eu explosão vou lhe dos pedir para você testes. falar um pouquinho mais alto, porque eu estou ouvindo meio sufocada, assim. Dá para você falar um pouquinho, ou mais próximo? Mais próximo, vou falar mais próximo e mais alto, né? Melhorou. Existe, realmente houve uma explosão nos últimos anos na capacidade de estudar o material genético. E realmente existem hoje exames muito aprofundados que conseguem dar uma boa ideia não só dos problemas de saúde que a pessoa está passando, mas tem certos testes que conseguem predizer situações em que a pessoa está em risco. Nesses testes, chamados preditivos, tem que se tomar muito cuidado na oferta desse tipo de teste e também na interpretação do resultado, porque eles não são resultados determinísticos. E também a gente conhece pouco ainda sobre a genética de questões mais complexas, como o próprio câncer, a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, a osteoporose. Está se estudando qual é o componente genético, qual é a fatia da genética dentro dessas condições. Mas nós não sabemos ainda totalmente.
Enquanto não sabemos, eu não vou dizer nem totalmente, mas enquanto não temos uma ótima ideia de qual é o componente genético, esse tipo de teste para essas situações não deve ser oferecido porque as pessoas não vão estar recebendo uma informação útil. A gente diz que eles não têm utilidade clínica. Em palavras mais simples, o que o teste se propõe, ele não entrega para a pessoa. Então tem que tomar cuidado em que tipo de teste a pessoa está fazendo, e para isso existe o aconselhamento genético, que é este processo de consultas com médicos geneticistas, para, em primeiro lugar, verificar se a pessoa precisa fazer um teste desse tipo. Segundo, se a pessoa quer fazer um teste desse tipo. Terceiro, que a pessoa saiba a utilidade e as limitações também de cada tipo de teste. E quarto, que a pessoa tenha um apoio na hora de receber o resultado por um profissional treinado para isso, para poder explicar. Por isso, esses testes que são totalmente diretos ao consumidor, que a pessoa compra um kit na internet, recebe o resultado na internet, lê por si só o resultado, na genética isso é muito complicado. Com todo respeito, qualquer um pode compreender o resultado de um exame de colesterol pela internet, mas um resultado de um exame de genética predizendo os riscos de um problema no futuro precisa de um tratamento muito mais cuidadoso do que ser direto pela internet. E pode criar uma ansiedade absurda no paciente, né? Sim, eu sempre me lembro, Adriana, de uma paciente, eu nunca consigo me esquecer, que ela marcou a consulta comigo de aconselhamento genético, porque ela fez um desses testes diretos ao consumidor, e o teste apontou que ela tinha 12% de chance de vir a ter câncer de mama. E ela, apavorada, veio para a consulta, tinha decidido, inclusive, retirar as mamas, tinha marcado consulta com o cirurgião plástico já. Eu olhei o teste, eu só fiz uma pergunta para ela. A senhora sabe qual é a chance que qualquer mulher tem de vir a ter câncer de mama se a mulher vivia até os 80 anos de idade? É claro que ela não sabia, né? Daí eu falei para ela, é em torno de 11 a 12%. Então o teste mostrou que a senhora tem o risco médio de qualquer mulher da população e não o risco aumentado. Ela ficou chocada, porque ela viu que ela não soube interpretar o resultado do exame e ia tomar uma atitude radical completamente desnecessária e não indicada no caso dela. Por isso há que ter cuidado com os testes, eles são espetaculares, podem trazer informações que a gente não imaginava que seriam possíveis alguns anos atrás, mas merecem o cuidado e a responsabilidade de quem é treinado para fazer isso. Perfeito, doutor. E tem uma questão agora que é a minha predileta, eu acho assunto fascinante, e já esteve meio próximo de mim esse assunto de amigos meus, que é sobre um dilema ético. A pessoa sabe que tem uma doença genética na família, e ela tem o pai ou a mãe, e ela tem 50% de risco de sofrer dessa mesma doença na fase adulta. O senhor acha, assim, qual que é a sua opinião? Você acha que essa pessoa ela deve fazer o teste para saber ou não? E eu queria que o senhor contasse alguma história que tenha passado no seu consultório sobre isso. Alguém que alguma doença se não me engano é Huntington, posso estar cometendo um erro aqui, mas o Huntington talvez esteja nesse pacote. A pessoa sabe que pode ter essa doença, 50% ou 30% de risco, e ela pode saber ou pode tocar a vida dela sem saber. O que você acha? Aí eu estou falando de testes genéticos precisos, né? Precisos, mas preditivos também para doenças de início na fase adulta, né? Então, você está falando de uma questão ética bem importante e relevante. Uma pessoa, por exemplo, de 20 anos de idade, cujo pai tem essa doença que você citou, a doença de Huntington, uma doença bastante grave, para a qual não existe ainda uma cura e nem um tratamento muito efetivo no dia de hoje. E a pessoa tem, cada filho dessa pessoa tem 50% de chance de herdar a alteração genética do pai. E nesta doença, para dar um exemplo, que é nessa que nós estamos falando, se a pessoa herdou a alteração, ela tem enorme chance de vir desenvolver essa doença se viver até os 60, 70, 80 anos de idade. Ainda acrescenta mais um detalhe, um dilema ético. Não existe porque existem doenças que você pode prever o risco dela aparecer,
Mas se você prevê que tem um risco alto, tem atitudes médicas para serem tomadas e que possam minimizar esse risco. O exemplo a gente acabou de dar há pouco, o câncer de mama hereditário. Se você detecta que você tem predisposição, porque na tua família tem, ou porque você fez um teste genético, primeiro não quer dizer que você vai ter. Mas você pode, por exemplo, cuidar muito melhor da sua saúde fazendo exames como mamografia, ressonância magnética de mamas, com uma frequência e começando muito mais cedo do que qualquer pessoa começaria. Com isso, você pode fazer uma modificação enorme no teu futuro. Bom, então aqui nós estamos falando de uma situação que tem atitude médica para ser tomada com grande diferença entre fazer ou não fazer. Agora, no caso da doença de Huntington, se você faz um teste desse, não tem o que oferecer para a pessoa. Então, num primeiro momento, alguém pode ouvir isso e falar, bom, então não tem que fazer esse tipo de teste. Aí que veio o dilema ético, porque não é tão simples assim. Se fosse, então seria uma prova com gabarito em que a gente tem que assinalar, não fazer esse tipo de teste para adultos que querem entender. Porém, as pessoas, algumas, é claro, né? E aí tem que ser particularizado uma por uma e não uma resposta para todo mundo, é importante dizer isso, né? Algumas querem saber se vão ter esses riscos aumentados, porque existem várias questões para essas pessoas. Elas querem planejar se vão ter filhos ou não, quantos filhos vão ter, porque se elas vão ter essa doença, existem 50% de chance dos filhos virem a ter, e essas pessoas podem, inclusive, faltar mais cedo na vida para essas pessoas. As pessoas querem entender se existe algum tipo de pesquisa no mundo sendo feita para surgir um tratamento dessa doença, querem estar alertas para toda essa questão, e existe, inclusive, Adriana, a possibilidade de usar técnicas de reprodução humana, como a fertilização in vitro e o teste genético nos embriões, para que a pessoa não passe essa alteração genética para a futura geração na hora de ter filhos. Bom, mas como que a pessoa vai fazer um procedimento desses se ela sequer sabe se ela herdou a alteração genética do pai dela ou não? Então vejam que não é tão simples assim. Daí o dilema ético que você apontou. Não é uma pergunta com uma resposta de gabarito e tem que ser analisada caso a caso pelo médico, pelo paciente, pelos seus familiares, mostrando as potenciais utilidades, mas os potenciais perigos e problemas que um resultado desse pode trazer, e a pessoa tem que, com calma, decidir se ela quer ou não fazer esse tipo de exame. O senhor mesmo já teve muitos casos interessantes no seu consultório, né? Tanto de pessoas que quiseram fazer o teste e que pessoas que decidiram não fazer o teste. É verdade. Muitas vezes, após explicar todas essas limitações, as pessoas agradecem e falam, olha, excelente, gostei muito do seu aconselhamento genético, não vamos fazer. Não vamos fazer o teste, porque agora eu entendi as limitações, às vezes pode trazer mais problemas do que vantagens. Muito obrigado, nós não vamos fazer o teste. E, Adriana, eu acrescento que eu já vivi aqui, né, no meu consultório, pessoas que falaram isso e anos depois voltaram, dizendo, agora estou num outro momento da minha vida, as questões que rodeiam a minha vida agora são outras e não quando eu vim aqui pela primeira vez, e agora eu quero fazer o teste. Então está tudo certo. A pessoa não querer postergar, está tudo correto. A pessoa não pode ser pressionada por ninguém a fazer ou a não fazer os testes genéticos. Ela tem que entender direitinho como que funcionam e quais são os benefícios e as limitações dos testes. Doutor, agora uma dúvida que me surgiu, que não é dos leitores, quando a doença genética está associada ao sexo, pode-se fazer seleção no embrião? Sim, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução a respeito de toda a área de reprodução assistida, que lida exatamente com esse tipo de teste que se chama diagnóstico genético pré-implantação. Nome complicado para dizer que se vai fazer um teste nos embriões, produtos da fertilização in vitro, ver qual deles, no caso que você está citando, é um embrião do sexo masculino ou feminino, e se houver uma doença genética hereditária que afeta, por exemplo, pessoas só do sexo masculino, como existem várias,
é permitido pelo Conselho Federal de Medicina escolher um embrião do sexo feminino. Na verdade, fui eu que participei, junto do Conselho Federal de Medicina, redigindo esse parágrafo nessa resolução, e é a única exceção que é permitido você fazer um teste desses para escolher o sexo. Não é permitido você chegar nessa clínica de reprodução e falar: eu tenho 3 filhas mulheres, agora eu quero ter um filho homem. Não é permitido fazer este tipo de seleção. Só para doenças genéticas que é permitido, quando elas são ligadas ao sexo, como se explicou, também é permitido fazer esta análise do sexo do embrião e selecionar. Perfeito, doutor. Uma pergunta de um leitor. Gostaria de saber informações sobre o exame que indica a nossa idade biológica. É muito interessante essa pergunta. São exames novos que mostram que a nossa idade biológica, como o leitor colocou, pode não ser a mesma que a nossa idade cronológica. Em palavras mais simples, né? A idade baseada no dia que a gente nasceu, por causa do nosso estilo de vida e também da nossa genética, né? A gente pode ter uma idade biológica mais avançada ou menos avançada do que a idade que está lá na nossa carteira de identidade. E agora estão surgindo exames que analisam o material genético em certas áreas, são certas marcas epigenéticas que existem no nosso material e que podem nos dizer esta idade biológica. É interessante, é uma área muito fascinante, de grande futuro, né? Mas ainda há um pouco de dúvida se você ter uma idade biológica ou mais avançada, né? Ou mais atrasada do que a tua idade cronológica, significa realmente um impacto na tua sobrevida, na chance de você ter doenças ou não. Isso está se estudando exatamente neste momento e em breve esses exames terão mais utilidade clínica do que eles têm hoje em dia. Perfeito, doutora. Eu vou encerrar com uma pergunta pessoal aqui de um leitor que eu evito fazer, mas eu achei interessante e também sobre uma doença que tem se falado bastante, que é ela, né? O pai da minha filha teve ela, faleceu em decorrência da doença, foi herança genética da mãe. Quais os riscos da minha filha desenvolver a mesma doença? Então veja, 90% dos casos de esclerose lateral amiotrófica, 90% não são tipicamente hereditárias. Só 10% que são tipicamente hereditárias, uma certa coincidência com os casos de câncer. Então, quando tem outras pessoas na família com ela, merece uma investigação, porque pode estar dentro dos 10% dos casos que são hereditários. Então, se é que estamos falando de um caso hereditário, a pessoa tem 50% de chance de passar essa alteração genética para frente, e daí o filho ou a filha vir a ter um risco aumentado de ter ela. Mas desculpe ser um pouco repetitivo, que eu acho bem importante, cada caso tem que ser analisado individualmente para ver se é essa a situação. E eu até aproveito, que eu sei que estamos chegando ao fim, Adriano, e imagino que tenham outras dúvidas e perguntas, inclusive perguntas que possam ter surgido diante da nossa conversa aqui, que no Instagram do meu laboratório, Laboratório Genética, @Laboratório Genética, eu estarei respondendo a perguntas que nós não tivemos tempo de responder aqui na nossa live. Perfeito, doutor. Bom, gente, então encerro aqui mais uma live aqui do projeto Tem que Ler do Globo. Lembrando que semanalmente nós temos um médico de especialidade, cada um dos médicos de especialidades diferentes que dão dicas para o leitor de saúde. E hoje nós conversamos com o geneticista Salmo Raskin. Eu fiz uma cola aqui com os créditos dele, que Salmo Raskin é doutor em genética pela Universidade Federal do Paraná, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética em Curitiba e presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. Semana que vem nós temos uma live ao meio-dia, à quarta-feira, com o infectologista Júlio Cota. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, foi um prazer participar. Prazer foi meu, foi nosso.